muito legal. É importante ter toda essa questão do processo de participar de um livro, né? Eu digo que quem participa de um livro desse, ele não escreve sozinho, né? Teve muitas pessoas aqui que passaram não só nesse livro, mas tantos outros livros que a gente escreveu, que assim, quando você escreve um livro com mais pessoas, o que acontece? Você está escrevendo um capítulo e você acaba se automotivando, porque o ser humano ele é desafiado por outras pessoas. Então, quando você escreve um livro com mais pessoas, o que acontece? Não. Se a Gisele entregou o capítulo dela, eu também posso entregar. Então, você se motiva, você se desafia e acaba escrevendo o livro por conta das outras pessoas que estão entregando. Porque, para quem não conhece como é que funciona esse processo, a gente reúne essas pessoas num grupo de WhatsApp e lá durante todo o processo, todo o envolvimento de escrita do livro, as pessoas vão mandando as mensagens de motivação. Eu escrevi, eu aprendi sobre isso, eu entendi que agora eu posso escrever meu capítulo. Pessoal, vamos lá, quem ainda não escreveu, escreve, enfim. É um processo de ajuda mútua, porque mesmo quem terminou de escrever o capítulo quer que os outros terminem. Por quê? Porque querem que esse livro fique mais recheado de histórias. E cada história que tem dentro desse livro aqui tem... É o famoso ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém larga a corda, no caso, né? E as pessoas, elas acabam vendo histórias aqui, quando você adquire um livro desse aqui, o Vivendo o Meu Propósito, você hoje tem 12 histórias aqui que vão te ajudar a desbloquear de várias crenças emocionais que você tem. Assim como a Gisele comentou no capítulo dela, quer que eu seja simpático ou sincera, muitas outras pessoas têm histórias fantásticas que podem ajudar a transformar a sua vida. E a gente tem tido muito feedback de pessoas dizendo assim, caramba, quantas histórias que me ajudaram, que eu li e que me ajudaram a entender algum bloqueio, alguma crença emocional que eu tinha. Inclusive, esses dias o capítulo da Gisele foi citado. Nossa, eu nem sabia que eu era sincero, simpática, né? Eu achava que eu era uma pessoa rude, uma pessoa casca-grossa, e na realidade eu estava sendo simpática comigo mesmo. Que eu não preciso mostrar o dente para todas as pessoas. Que eu posso ser querida mesmo sem mostrar os dentes. Então é muito importante todo esse processo de construção que existe dentro dos livros e da evolução, da transformação dos escritores, né? E muitos desses escritores hoje eles já pensam em escrever os seus livros, né, Gisele? Então, todo o movimento ele começa com um convite sem querer querendo, que nem diria o nosso amigo Chaves, e ele acaba muitas vezes ativando aquelas pessoas a escreverem seus próprios livros. Muitas pessoas hoje querem escrever o seu livro. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ensinar todo esse processo para você, de como você vai escrever o seu livro, como você vai definir o tema, como você vai sumarizar o seu livro, como você vai definir os objetivos e prazos do seu livro, vai aprender a fazer o processo de revisão, enfim. Durante todo o processo de escrita de um livro desse aqui, você entende o processo de um livro. E se você quiser lá no final, tiver aí a manha de buscar os conteúdos, você se torna o escritor da sua própria história, escreve seu livro sem maiores problemas. Certo, Gisele? De forma bem simplificada, sim, pessoal. O que a gente faz? Quando eu digo a gente, é assim, o Jefferson ele vai guiando, né? E eu tô sempre por trás, sempre ajudando, dando uma olhada nas coisas, tirando algumas dúvidas também do próprio pessoal, quando às vezes ele não tá conseguindo. Mas de forma bem simplificada é o quê? Para vocês entenderem. A gente ajuda vocês a tirar aquela história que está guardada só na mente de vocês, porque uma história que ela é contada só de forma oral, quem nunca brincou de telefone sem fio, ela nunca chega da forma correta no final, né? E quando você coloca a sua história num papel, você coloca as suas palavras, a sua alma naquele papel, quando tiver os seus filhos, quando tiver os seus netos, os seus sobrinhos, né? O amigo que faz muito tempo que você não vê e que ele lê, às vezes ele está fazendo parte daquela história e ele nem sabia que ele tinha tanta importância assim na sua vida. Você consegue impactar e trazer informações, assim, incríveis. Então, assim, a gente está escrevendo, né, o Jefferson já escreveu vários livros, ele escreveu sobre a transição de carreira dele, o nosso livro para 2023 vai ser escrever sobre a minha transição de carreira. A gente vai escrever um livro sobre como empreender em casal sem se matar. A gente já está com esse planejamento, já está com o livro bem encaminhado.
né? Como a gente empreende em casal, trabalha junto um do lado do outro e a gente não se mata e a gente não se separa, né? Então é aquela coisa assim, a gente ajuda vocês a tirar essa história que está dentro de vocês e colocar do jeito de vocês no papel para que as próximas gerações, para que as pessoas que estão longe consigam conhecer e consigam aprender com vocês, mesmo quando vocês não estiverem mais aqui. Porque a história, quem está contando, a história de vocês, são vocês mesmos. A gente não está dependendo de um outro contar um recorte de uma história, de uma partezinha da história que ele conhece. Às vezes a gente vê histórias incríveis de superação, como é de uma autora que estava fazendo agora recentemente um livro e a gente estava ajudando ela com a parte de edição e tudo mais. Eu falei para o Jefferson, eu disse assim, meu Deus, essa mulher, olha, é impressionante o que ela passou na vida dela e o quanto a fé dela vai modificar a vida de tantas pessoas. Mas as pessoas só vão saber por quê? Porque ela colocou isso num livro. Porque pela forma como ela tem escrito, as pessoas não querem parar para ouvir ela. Então, assim, a gente escuta muito o pessoal falando assim, ah, você tem que abrir a boca e falar. Mas a gente só vai conseguir atingir quem está realmente disposto a nos ouvir. E às vezes a pessoa que está precisando daquela mensagem não é aquele momento. Às vezes é no ano que vem. E eu não vou mais lembrar o que eu falei esse ano, no ano que vem. Mas se eu tiver isso por escrito, eu posso chegar e dizer assim, ó, agora você está preparado. Então agora pega aqui o livro e leia esse livro com o coração aberto, com a mente aberta e absorve a informação que tem. Porque hoje você está preparado para receber essa informação. Só que é uma coisa que eu não preciso ficar recuperando pela memória ou ficar buscando um vídeo antigo no Instagram ou um vídeo antigo no YouTube. O YouTube é muito bacana, ele entrega vídeo mais antigo. Mas eu não preciso ficar buscando uma live que eu fiz, sei lá eu quando, que eu vou ver que a pessoa está precisando daquela informação. Então, assim, vídeos é importante? Tem pessoas que aprendem muito ouvindo, sim, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas que aprendem muito lendo na velocidade delas. E por isso que hoje em dia os livros ainda são muito importantes. Nada substitui um livro. Um filme não substitui um livro. Né? Isso que é uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam. Eu posso contar a minha história pode virar um filme, mas esse filme ele é um recorte dessa minha história. Ele não vai ter todo o teor dessa história, né? E é por isso que é tão importante as pessoas escreverem esses seus capítulos, né?